pessoal, paz, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre cristãos casando com pessoas que não são cristãs. Então assim, a primeira coisa que eu queria falar é sobre princípios espirituais. Muita coisa na Bíblia vai além do pode, não pode. Então, por exemplo, a Bíblia fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o que isso quer dizer? Você pode casar com uma pessoa que não é cristã? Pode, né? Mas agora me convém, aí é uma coisa diferente. Eu dei um exemplo esses dias num devocional, que o meu carro, ele vai até 200 km por hora. Então, eu posso andar a 200 km por hora? Posso. Se eu acelerar, colocar a quinta marcha, ele anda. Agora, eu devo andar a 200 km por hora? Se eu andar numa rodovia que vai a 80, eu ganho uma multa. Se eu andar 200 numa rua que tem escola, eu vou acabar atropelando uma criança. Então, poder eu posso, mas agora existem princípios, né, que se eu quebrar esses princípios, terão consequências. Lá em 2 Coríntios 6,14 fala assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas. Então, da onde que vem esse lance de jugo desigual? Em Deuteronômio 22,10 fala assim, com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Então, o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira onde é prendido um animal de cada lado. Então, qual que é o certo? Seria um boi junto com um boi. Só que o que é essa questão do jugo desigual? É quando colocam um jumento com um boi. Então, o que acaba acontecendo? O boi ele acaba fazendo maior parte do trabalho, porque eles não têm a mesma força, eles não têm a mesma passada. Então, um dos animais vai sofrer, se não os dois. Então, a princípio, você pode pensar assim, poxa, mas é uma pessoa gente boa, tudo bem. Mas os problemas já começam no namoro, por exemplo. A questão da santidade. Se entre cristãos já é difícil, os dois se mantêm em santidade. Você imagina uma pessoa que não é cristã, como é que você vai convencer ela que não é legal fazer sexo antes do casamento, né? Então, muitos namorados que estão em jugo desigual geralmente acabam caindo em pecado. E daí os problemas continuam, né? Conforme vai ficando mais sério, vai ficando mais problemático. Então, por exemplo, no casamento, na cerimônia, vai ter bebida ou não vai? Vai ter música do mundo ou não vai? Vai ter pastor, padre? Quem que vai fazer a cerimônia? Mas a coisa pior é mesmo depois do casamento. Então, por exemplo, os filhos, eles vão ser educados no caminho do Senhor? O dízimo, vocês vão dar o dízimo ou não? Coisas consagradas, né? Às vezes a pessoa ganha uma camiseta com uma foto de um demônio e você fala, joga isso fora. Não vou jogar. Sabe? Então, tem muitas decisões que vocês vão tomando ao longo da vida que isso implica nessa inconsistência. E muito provavelmente, a pessoa que é cristã não vai conseguir continuar com o mesmo estilo de vida. Ela vai na igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Sabe, no começo talvez não seja problema, mas imagina o seu marido pelo resto da vida ficar sem você na segunda, na quarta, na sexta e no domingo. Eu pessoalmente já vi 3 mulheres que estavam nessa situação e no começo o marido falou assim, olha, antes de casar, né, falou assim, olha, eu prometo que eu vou deixar você continuar indo na igreja. Casou, depois de um tempo ele começou a proibir, começou a reclamar, começou a chamar de beata. Conheço uma mulher que ela teve essa situação, ela ficou em jugo desigual, né? Ela casou em jugo desigual e demorou 20 anos para o marido se converter. Então, muitas pessoas começam assim, elas pensam assim, não, eu vou orar e ele vai se converter. E tudo bem, eu creio que isso pode acontecer, mas você não sabe quanto tempo isso vai demorar. Essa mulher ficou 20 anos. No final deu tudo certo, ela conseguiu criar os filhos no caminho do Senhor, mas foi muito sofrido todo esse tempo ela caminhando sozinha com Deus. Falado no jugo, ela o boi carregando a maior parte do serviço e a outra pessoa sem acompanhar. E ela fala, né? Ela fala assim que ela não se arrepende, que ela ama o marido dela, mas que quando ela vê alguém nessa mesma situação, prestes a casar em jugo desigual, ela fala, olha, pensa bem porque vai ser sofrido, vai ser difícil. E ainda nessa questão desse pensamento, a pessoa vai se converter, eu queria falar uma coisa muito séria aqui. Essa estratégia de você casar com alguém para fazer ela mudar de fé é uma estratégia de Satanás, não é uma estratégia que vem de Deus. Em nenhum momento da Bíblia você vê Jesus colocando o casamento com não cristãos como uma estratégia de evangelismo. Mas é uma coisa que as pessoas criaram na cabeça delas, que muitas pessoas começam com esse pensamento, não, eu vou trazer ela para Jesus, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Lá em Deuteronômio 7, de 1 a 15, fala assim, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra ao qual vais a possuir,
Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Então, na maioria das vezes é isso que acontece. A pessoa que é cristã, ela acaba se desviando. Lá em Esdras 9 foi isso que aconteceu com o povo, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Então isso aconteceu várias vezes ao longo da história do povo de Deus. Aconteceu com Salomão, né, que ele casou com mulheres de outras religiões e elas perverteram o coração dele. Aconteceu com Acabe, que ele casou com Jezabel e isso perverteu o coração não só dele, como de toda a nação. E talvez você pode pensar, mas não tem pessoas legais na minha igreja para eu casar. Então daí você vai procurar no mundo? Foi o que aconteceu com Sansão, né? Ele pensou, não tem... Os pais dele até questionaram, né? Poxa, será que não tem ninguém do nosso povo para você casar? Você tem que casar com uma filisteia? E ele, não, eu gostei, agradou os meus olhos. E eu já vi isso acontecendo de perto, né? Uma moça que ela se envolveu com um moço que não era cristão e ele literalmente devastou a vida dela em todas as áreas. E conversando com ela falou, mas não tem ninguém na igreja. Então, assim, é a mesma coisa, né? Sansão foi procurar Dalila e ela destruiu a vida dele. Se às vezes não tem ninguém legal da sua igreja, não vai procurar com os filisteus, procura alguém de outra igreja, né? Eu já vi acontecer isso na minha igreja de um moço, teve uma festa na nossa igreja, veio uma moça de outra igreja, né? Ele conheceu uma moça de outra igreja, casaram. Então, procura talvez em outra igreja, em outro ministério, talvez na mesma igreja, mas em outra cidade, mas não vai para Canaã procurar uma pessoa para você casar, porque isso pode às vezes até te destruir, certo? Agora eu quero ler mais 2 versículos, Amós 3:3. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E foi o que eu falei, às vezes em muitas coisas vocês não vão estar de acordo. E para fechar, 1 Coríntios 7:39. A mulher casada está ligada pela lei o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, esse é um conselho aí para uma viúva, mas eu acho que pode ser um conselho aí também para os solteiros. Pode, mas eu quero que você esteja ciente dos possíveis desdobramentos, das coisas que podem acontecer se você estiver quebrando esse princípio. E talvez você pense assim, mas eu vi uma pessoa que deu certo, tudo bem, mas assim, gente, é algo muito raro, sabe? Na maioria das vezes dá errado, não dá certo, a pessoa acaba se desviando, acaba tendo esse monte de problema. Então, pensa bem, né? Se você está a ponto disso acontecer, pensa bem. Esses desdobramentos que eu falei, esses problemas, as coisas que provavelmente vão acontecer e que as coisas que em 8 anos que eu tô na igreja, assim, é o que acontece, né? Em 8 anos eu nunca vi uma menina começar a namorar com um menino que não é cristão e as coisas darem certo e tudo fluir. Sempre acontece um monte de problema, tá? Então pensa nisso, pensa nas consequências de você estar quebrando um princípio e decida o melhor pra você, né? Assim como Deus falou, ele falou lá em Deuteronômio 28, gente, eu tô colocando bênção, tô colocando maldição, mas se vocês quiserem uma dica, escolhe a bênção, tá? Então, essa é a minha dica. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você aceita um conselho, pensa bem antes de você estar se envolvendo com uma pessoa que não é cristã, porque pode acontecer todas essas coisas que eu te falei, tá bom? Que em nome de Jesus a sua vida seja abençoada, seus relacionamentos e fique em paz e até a próxima.